A internet já está comentando de um influenciador digital com milhões de seguidores é acusado de pedofilia. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, meu nome é Vitor Santos. Eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais, certificado internacionalmente. Você está no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. E hoje nós vamos falar sobre o caso PC Siqueira. E caso você queira ver mais casos como esse, analisados sob a perspectiva da linguagem corporal por um perito facial certificado, já se inscreve nesse canal aqui, compartilha e curte os nossos vídeos. Recentemente, o youtuber digital influencer conhecido como PC Siqueira, famoso por ter participado da antiga primeira geração de youtubers brasileiros e atualmente conhecido também por um projeto no YouTube com outros amigos ali, o projeto Ilha de Barbados, teve o seu nome envolvido em uma grande polêmica. Acontece que uma página no Twitter expôs uma conversa entre o que supostamente seria a conta de PC Siqueira com uma outra pessoa. Nessa conversa, PC teria enviado uma foto de uma garotinha de 6 anos de idade para essa pessoa, o que, conforme é visto na conversa, teria sido uma foto enviada a ele por uma mulher com quem PC conversava. Essa foto se tratava da filha dessa mulher. PC Siqueira teria então aparentado sentir certa apreciação sexual na imagem dessa garota e logo em seguida ordenado para que essa pessoa que recebeu a foto que ele enviou apagasse aquilo. Não demorou muito e a internet começou a se manifestar de forma intensa, atacar, cobrar respostas e subir hashtags com o nome de PC Siqueira, acusando ele de pedofilia. O caso tomou tamanhas proporções que está até mesmo sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Após essa polêmica, PC Siqueira postou uma imagem com o dizer fake news em sua conta no Instagram, acompanhada de um grande texto ali, onde ele explicava toda a situação, segundo a versão dele. O ponto principal é que nesse texto que ele postou no Instagram, ele afirmava de que aquilo tudo não passava de uma montagem mal feita. Ainda disse que toda essa conversa era uma mentira escancarada e grotesca, alegando que talvez aquilo fosse uma perseguição política. Em seguida a isso, alguns áudios atribuídos ao PC Siqueira, a pessoa do PC Siqueira, foram vazados ali praticamente no dia seguinte a toda essa polêmica dessa conversa. Nesses áudios, PC supostamente chegaria a comentar sobre tudo e até mesmo diz que acha que deve ter alguns traços disso quando se refere à acusação de pedófilo. Após o vazamento desses áudios, PC Siqueira apagou a publicação em seu Instagram, onde afirmava que tudo era mentira e desde então não fez nenhuma outra manifestação específica sobre a situação. Uma ressalva que eu tenho para fazer sobre essa análise, sobre esse vídeo. Eu confesso que fica bem difícil fazer uma análise de linguagem corporal sem ter um material ali específico para a gente poder se aprofundar, sem ter um vídeo, uma declaração, algo do gênero. Apesar de até ser ali possível fazer uma análise de discurso com base no texto, naquele texto que foi publicado na conta do PC Siqueira, eu ainda acho que não seria algo muito relevante e poderia ser meramente especulativo. Por isso que nesse vídeo, o nosso objetivo é tentar entender os pormenores associados ao comportamento do PC em suas ações de postar e apagar aquele texto, e até o próprio texto em si, e também as peculiaridades técnicas envolvendo áudios e conversas de Instagram associadas ao caso do PC Siqueira. Para efetuar comentários mais assertivos acerca dessas pautas que envolvem esse caso nesse vídeo, eu convidei 3 especialistas para colaborar comigo e me ajudar a trazer aqui uma tentativa de compreender melhor toda a situação. São eles o professor de Direito da Faculdade Federal de Minas Gerais, o advogado criminalista Túlio Viana, o especialista e hacker ético Gabriel Pato e o jornalista e deepfaker Bruno Sartori. Espero que até o final desse vídeo possamos tentar compreender melhor essa situação, mas é sempre bom lembrar. Eu venho aqui na condição de um perito técnico, um especialista certificado internacionalmente para tentar entender e compreender a situação. Porém, eu não sou o dono da verdade absoluta. Esse vídeo é apenas uma análise. A nossa primeira pauta levantada é se tudo isso não passa de uma grande montagem, como estava contido ali no próprio texto do PC Siqueira no Instagram. Seria possível realmente alguém fazer uma montagem tão bem feita ali de uma conversa, a ponto de realmente parecer uma conversa do Instagram, Tem até selo de verificação, tem ali as mensagens, você vê que a pessoa roda a página, parece de fato uma conversa real. Seria possível alguém manipular algo ali no computador, uma tela de celular, para ficar parecido ao extremo com uma conversa real de Instagram? Seriam as provas levantadas ali no texto de PC Siqueira cabais de que aquilo tudo não passa de uma grande montagem?
Para poder responder isso com mais assertividade, eu passo agora a palavra para o meu amigo e hacker ético, Gabriel Pato. Fala, Vitor, fala galera que acompanha o Metaforando, tudo beleza? É um prazer estar aqui novamente, muito obrigado aí, Vitor, pelo convite. Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Pato, eu sou hacker ético, eu trabalho caçando vulnerabilidades em empresas mundo afora e eu tenho um canal aqui no YouTube que tem como objetivo trazer um pouquinho desse universo da tecnologia e do hacking, explicando de uma forma mais simples e mais leve pra todo mundo. Bom, analisar screenshots, né, imagens de captura de tela e vídeos de captura de tela pra ver se são reais ou não, são coisas extremamente complicadas. E vocês devem ter visto recentemente um monte de gente começou a tentar fazer tais análises por aí, em cima das prints, das screenshots, das capturas de tela que foram divulgadas de supostas conversas do PC Siqueira na inbox do Instagram. Olha, eu não tô aqui pra ser juiz de nada, não dou a palavra final em absolutamente nada, mas eu quero debater um pouquinho com vocês sobre esse assunto que é tão complicado. Deixa eu começar comentando a minha visão sobre alguns argumentos que foram dados por aí pra afirmar que aquelas prints são fake. O primeiro ponto que eu vi levantarem era o relógio do celular. O vídeo de captura de tela de uma conversa do PC Siqueira, uma suposta conversa que foi divulgado, durava um pouquinho mais de 1 minuto e meio. Só que se você ficasse olhando o relógio do celular ali naquela captura de tela, durante mais de 1 minuto e meio de exibição do vídeo, aquele número não mudou. Ele só foi mudar depois de 1 minuto e meio. Ou seja, o 1 minuto da captura do vídeo, do relógio da captura do vídeo, durou mais do que 1 minuto de fato. Durou mais do que 60 segundos. Então, segundo estão argumentando, era para aquele número ter mudado antes. Então tem que ser fake. É o que dizem, né? Bom, eu confesso que eu não acho que isso já descarte a possibilidade daquele conteúdo ser real. Por sinal, por algo que acontece muito comigo e vou explicar pra vocês. Direto eu faço capturas de tela e querendo mostrar algo pra alguém e vou rolando um conteúdo que eu quero que alguém leia nesse vídeo. E aí quando eu vou enviar esse conteúdo pra pessoa, eu percebo que eu scrollei rápido demais, sabe? E que talvez a pessoa ia ter que ficar pausando esse meu vídeo pra conseguir acompanhar o que eu queria mostrar. E aí nesses casos o que eu faço é colocar um slow motion nesse vídeo, né? Prolongar o tempo de exposição do vídeo para que a pessoa consiga acompanhar esse vídeo sem ter que ficar pausando. Pode ter sido isso que aconteceu nesse vídeo. Alguém viu que scrollou rápido demais, aplicou um slow motion, 1 minuto virou 1 minuto e meio, e se for esse o caso, o conteúdo continua sendo autêntico, né? Outro argumento que eu vi é que o espaçamento entre o nome de usuário e o selinho azul lá, o ícone de conta verificada do Instagram, tava diferente do que costumam ver nos dispositivos por aí. Eu acho isso bem delicado de se afirmar, porque o Instagram é um aplicativo só feito para se rodar em diversos dispositivos diferentes. E dispositivos diferentes têm tamanhos de tela e resoluções de tela diferentes. Então o aplicativo do Instagram precisa se adaptar para cada resolução diferente. E nesse processo de adaptação de layout de tela, ele pode sim acabar deslocando os elementos da tela, como o nome e o selo de verificado, de formas diferentes em cada dispositivo. Então é algo bem delicado a gente afirmar que a distância entre dois elementos no celular X vai ser de fato a distância padrão entre esses mesmos dois elementos em todos os outros celulares que a gente tem por aí. Bom, respondidos esses argumentos, deixa eu já esclarecer aqui que eu não tô refutando esses pontos pra dizer então que as prints são verdadeiras. Então deixa eu explicar pra vocês por que eu acho tão difícil, tão delicado poder afirmar que uma captura de tela, seja ela em imagem ou em vídeo, seja verdadeira. O ponto é que existem várias formas de se fraudar, de se forjar uma tela falsa. A primeira e mais óbvia de todas seria criar uma tela do zero, imitando a estética do programa original, como por exemplo, imitando a estética da tela de inbox do Instagram. Isso pode ser feito em softwares como o Photoshop ou After Effects em casos de vídeos. Ou seja, nesse caso aqui não teria captura de tela, né? O produto final seria totalmente forjado, uma imagem totalmente fake, mas que pode acabar sendo convincente por imitar bem a estética do programa original. Outro ponto que por sinal tá cada vez mais preocupante são aplicativos que são feitos para criar telas de conversas falsas. Tem vários apps surgindo com essa finalidade e até sites, você não precisa nem baixar mais app, tem até sites online que já te permitem colocar a conversa e o nome de perfil e a foto que você queira para então ele criar a tela falsa de conversa de diversos programas por aí. É claro que eles se apresentam como sendo algo para umas pranks, né, para umas pegadinhas, para umas brincadeiras, mas isso com certeza é um prato cheio para se criar fake news. E agora por fim, o que eu acho que é o mais delicado de todos, é possível manipular o próprio aplicativo original para inserir nele conversas falsas com conteúdo que a gente quiser, vindo da pessoa que a gente quiser. Eu tenho inclusive um vídeo no meu canal em que eu modifico o aplicativo original do Instagram para fazer ele voltar a exibir o número de likes das fotos do feed do Instagram. O Instagram tirou a exibição de número de likes aqui no Brasil
há um tempo atrás e modificando o próprio aplicativo original do Instagram, eu pude fazer esse número voltar a ser exibido. Essa mesma técnica poderia ser usada para, por exemplo, modificar o conteúdo que ele exibe nas inbox do Instagram. Quando você recebe uma mensagem na inbox, você está recebendo um conteúdo da mensagem vindo lá dos servidores do Instagram. Alguém pode interceptar esse conteúdo que está sendo recebido do servidor do Instagram e colocar ali a mensagem com o conteúdo que ele bem entender. Ou então alguém pode estudar como o Instagram armazena no celular as mensagens que já foram recebidas no passado e modificar esses valores para passar a exibir a mensagem que ele quiser ali. Então, nesse caso, se alguém fizesse isso, a gente teria a captura de tela perfeita. Poderia fazer um vídeo em que ele mostra desde o menu abrindo o app original do Instagram e indo nas inbox, e aí sim exibiria as mensagens que foram forjadas, que foram manipuladas ali. Seria tudo perfeito, com layout perfeito, porque é o app original, só que as mensagens foram modificadas, foram fraudadas em outro momento. Nesse caso, só uma perícia no celular dos envolvidos ou um posicionamento da própria rede social poderia dizer se essa conversa existiu ou não. E aliás, em alguns casos, nem mesmo a rede social poderia dizer isso, como é o caso do WhatsApp, que tem criptografia durante toda a conversa. Então, por mais que esteja tudo bonitinho, tudo perfeito, tenha muito cuidado ao julgar como verdadeiro uma captura de tela, seja ela em vídeo ou em imagem. É claro que aqui a gente está falando de conversas puramente em texto. Quando a gente tem conversas por áudio, por voz, é uma situação totalmente diferente, já que uma conversa de áudio é muito mais difícil de ser forjada, apesar de que já tem várias pesquisas por aí e soluções por aí mostrando que a gente está cada vez mais perto de uma realidade em que vai ser extremamente acessível forjar áudios também. Espero ter ajudado a esclarecer alguns pontos. Foi um prazer participar aqui mais uma vez. Um abraço para todo mundo. Caso fosse provado na justiça que tudo se passa de uma montagem feita com a figura do PC Siqueira, o que será que aconteceria com os responsáveis por isso nesse cenário que eu tô acabando de narrar? As pessoas seriam presas? Teriam que pagar uma multa? O que acontece quando você comete um crime cibernético, alega algo sobre uma pessoa e não consegue provar isso perante a justiça? Para responder isso melhor, eu conversei com meu amigo, advogado, criminalista e professor da UFMG, Túlio Viana, Dr. Túlio Viana, para responder essa pauta pra gente. Olá, Vitor, um prazer participar aqui do seu canal. A primeira hipótese, se a gente pensar que for comprovado que foi tudo falso, que alguém criou aquelas imagens, que alguém criou inclusive depois a fala dele, é uma situação muito grave que vai caracterizar um crime de calúnia ou difamação, porque isso vai depender um pouco se a gente considerar que o PC praticou ou não um crime. Tá? Eu, em princípio, acredito que é um crime de difamação. É um crime que, se você pensar pelo estrago que ele causa à reputação das pessoas, a pena dele é até pequena, né? É um crime que a pena não chega a 2 anos. A pena, se tudo der errado pro sujeito. Mas há um crime sim, e todos, não só quem criou aquilo, mas quem repercutiu aquilo, pode ser, em tese, responsabilizado pelo fato. Porque uma coisa que é importante a gente lembrar a todo mundo, quando a pessoa divulga uma notícia falsa, ela também, em alguma forma, ela pode ser responsabilizada pelo crime de calúnia ou de difamação. Ok, então agora que nós compreendemos as possíveis implicações associadas às tecnologias e até mesmo à legislação ali, a questão jurídica que estão contidas nesse possível caso, né, supostamente, caso tudo fosse comprovado como montagem em toda essa situação envolvendo o PC, vamos falar sobre o texto em si, né? A publicação que o PC Siqueira fez, ou seja, a versão dele sobre essa situação. O que a gente pode dizer sobre o texto? O primeiro ponto que a gente pode falar sobre esse texto é a demora excessiva. A situação se alastrou, virou uma polêmica e o PC Siqueira demorou praticamente mais de 24 horas para vir a público emitir uma mensagem. Se eu não me engano, o prazo foi mais ou menos esse. Esse tipo de demora poderia estar associado a uma reunião com advogados, o que poderia resultar num texto feito totalmente por uma assessoria jurídica e não um relato espontâneo de um acusado. O que acontece é que quando você é acusado e está sob falsa acusação, geralmente as respostas emocionais mais associadas a isso, conforme evidenciado em Emotions Revealed e em Telling Lies, são respostas associadas à raiva. E a raiva, por ser uma emoção muito ativa, pode acabar ali eliciando algumas respostas hormonais, como adrenalina, noradrenalina, que têm ali um apelo emocional muito grande e podem acabar te fazendo responder de forma muito rápida, né? Alguém te acusa, você sabe que você não fez aquilo, você fica revoltadíssimo e você já vai falar na hora. Você não acaba esperando muito para falar. A tendência é que você já fale de bate-pronto ali. Não fui eu não fiz isso, eu não sou pedófilo, etc e tal. Porém, uma ressalva muito importante. Mesmo sendo alguém honesto,
e até mesmo, nesse caso específico, se tratando de uma figura pública, alguém que realmente tudo que fala pode reverberar ali pelo público, pela mídia, seria algo muito comum que mesmo se a pessoa falando a verdade, fosse procurar uma assessoria jurídica para se comportar melhor ali perante o público, para dar uma resposta melhor, um feedback melhor, independente de ela estar falando a verdade ou mentira, isso seria um comportamento totalmente aceitável. Vocês entendem então por que aquilo que eu falei no começo é muito complicado você partir de um único texto para tentar dar uma análise muito mais profunda? Realmente, a gente não tem um material, a gente fica carente de material numa situação dessas. Porém, vamos seguir aqui com a nossa análise, lembrando, levantando muitas suposições sobre esse texto do PC. No texto em si, ele não é claro e objetivo. Boa parte do texto ele usa termos de afastamento verbal, descrito em Scientific Content Analysis de Avinoam Sapir, como termos que não remetem de forma direta à pessoa que é acusada ao fato, à ação que ela está sendo acusada. Principalmente no início do texto, o PC chega a usar frases como algo terrível que jamais cometi ou cometeria, em vez de afirmar de fato. Não, eu não enviei aquela foto, eu não disse isso. Conforme explicado em Telling Lies e Lie Spotting, quando mentimos, temos uma tendência a aumentar o uso de palavras para nos justificar e evitar afirmações diretas ou palavras que poderiam manchar a nossa imagem. Geralmente o mentiroso não vai falar eu não fiz isso, né, o crime que ele está sendo acusado. Ele vai utilizar termos de afastamento verbal, então, olha, a situação tal qual está sendo formulada não ocorreu tal qual está sendo falada, ou até mesmo ele pode ter uma alteração no tempo de pronúncia dele ali. Ah, eu jamais faria uma coisa dessas, em vez de falar, não, eu não fiz. Além disso, o texto de PC Siqueira tem potencial escrita emotiva. Ele utiliza passagens como ninguém imagina um dia ver seu próprio nome envolvido com um crime abominável. E também, o objetivo era com certeza me descredibilizar, fazer com que minha voz fosse calada e que a opinião pública me agredisse cegamente, que podem ser vistos como termos não objetivos, com potencial de aliciar respostas emocionais no público. E conforme visto em Dangerous Personalities, do ex-agente do FBI, Joey Navarro, uma tendência em manipulação emocional quando alguém tenta te manipular, isso falando até mesmo de figuras públicas, é não usar uma linguagem objetiva. As pessoas que estão tentando te manipular e podem acabar mentindo, né, podem estar mentindo, ou até mesmo podem estar sendo honestas, mas com o objetivo de te manipular, tem uma tendência muito maior a fazer um apelo emotivo na sua comunicação, na sua escrita, porque quando as pessoas estão ali, o público lendo, e elas estão no estado mais emocional, fica difícil para o estado racional delas ali avaliar a situação e pensar de forma crítica. Por isso, manipuladores tendem a eliciar respostas emocionais e não racionais na sua comunicação. Outro tópico é a linearidade. Ele começa ali dizendo, ontem foi pego de surpresa, aí isso aconteceu quando eu vi, em vez de já de cara abordar logo a pauta principal e já dar a mensagem principal. Não, não sou eu. Estão falando tudo isso, gente? Não sou eu. E segundo a CBCA, Criteria Based Content Analysis, que é um método de análise desenvolvido especialmente para relatos de abusos sexuais, né, para avaliar a veracidade de abusos sexuais, quando uma pessoa está altamente emocionada por ter sido acusada de forma errônea, né, uma falsa acusação, a tendência é que essa pessoa vá direto para a pauta principal, né? A acusação de pedofilia, então eu vou falar direto dela, não, eu sou pedófilo. Enquanto que em narrativas dissimuladas, uma tendência é a pessoa manter uma linearidade, ela começa a falar a hora que ela acordou. Ah, 6h30, e aí ela fez isso, fez aquilo, eu fui no mercado, depois eu voltei para casa. Por quê? Na cabeça do mentiroso, quanto mais detalhe ele coloca numa história, mais crível ela ficará para a pessoa que ele está tentando enganar. Tá? Por isso que ele evita ir direto para a pauta principal. Muitas vezes ele faz uma pequena passagem para essa pauta principal para evitar de fato ter contato com ela e já seguir em frente. Uma ressalva importante, CBCA, a Criteria Based Content Analysis, tem os seus estudos elaborados a partir de discursos falados e não escritos, como é o caso que a gente está tentando analisar. Por isso, novamente, eu peço que vejam essa parte do vídeo onde eu analiso uma postagem, um texto, com muita prudência. Outro ponto curioso é que o PC faz a famosa atribuição a terceiros ou o uso da culpabilidade de terceiros como um argumento na sua narrativa. Isso pode ser visto como uma potencial manutenção da aparência. S3, o código no protocolo SCANS. Esse tipo de estratégia ele poderia passar ali uma imagem fragilizada em prol da aceitação pública, para gerar, consequentemente, uma possível manipulação do público. Quando você se apresenta como alguém que é vítima de um ataque, de uma perseguição pública, e você está mentindo, uma tendência é que você levante a imagem de alguém fragilizado, de vítima, que precisa de ajuda, consequentemente, manipulando o público a ficar do seu lado. Lembrando, a gente está aqui fazendo apenas suposições. Em seguida a essa publicação, vieram os áudios e após os vazamentos dos áudios que foram atribuídos à figura do PC Siqueira, ele então apagou a sua publicação no Instagram e bloqueou a sua conta. Nesse ponto, nós temos então uma grande inconsistência narrativa. Se ele diz no próprio texto que o objetivo dele era ser claro, transparente, nas palavras dele, eu vim aqui esclarecer isso a vocês e a todos que estiverem interessados nesse assunto. Por que apagar a publicação depois que os áudios saíram? Se você quer ser transparente e quer esclarecer isso a todos, por que bloquear a tua conta?
Sobre os áudios, eu decidi não fazer nenhuma análise aprofundada, até mesmo porque eu não tenho capacidade para julgar uma manipulação digital sobre um áudio feito. Conforme hipóteses foram feitas, esses áudios provavelmente seriam falsos. A gente tem que levar tudo em conta numa análise, numa investigação. Tudo que eu posso dizer sobre os áudios é que além deles terem um fluxo e volume vocal muito similares ao padrão verbal do PC, mostrados em inúmeros vídeos por aí na internet, esses áudios também apresentam algumas alterações no canal V, sendo tom e volume e na qualidade vocal, o que dá essa impressão ali sensorial de voz bêbada. Tais alterações podem muito bem estar associadas ao comportamento de alguém em estados alterados de consciência, como por exemplo sob efeito do álcool, o que explicaria essa alteração na voz do PC. Portanto, se assumirmos que ele estaria alcoolizado, o que é um comportamento já expresso por ele, faria parte da linha de base do PC Siqueira, né? Encher a cara numa situação como essa. Se fizéssemos então essa suposição, esses áudios teriam uma grande relação de serem genuínos, uma grande probabilidade de serem genuínos por conta das alterações no canal V. Mas de novo, a gente tem que supor que o cara tá bêbado, tem que supor que não sei o que. São muitas suposições, fica muito difícil mesmo. Como eu falei pra vocês, eu não tenho a capacidade de julgar se um áudio é ou não manipulado. Eu não entendo muito sobre isso. E pra você que tá se perguntando, mas tem como um áudio ser manipulado e ficar muito próximo da realidade? Existe essa tecnologia hoje em dia? Para isso eu fiz um convite ao jornalista e deepfaker, creio eu que mais popular do Brasil atualmente, o Bruno Sartori, para poder explicar melhor pra gente como que funciona essa manipulação de áudios na tecnologia que a gente tem hoje. Pergunta 1. É possível, com o que temos de tecnologia hoje, criar áudios deepfakes tão reais que possam realmente enganar a percepção humana? Atualmente é possível sim criar áudios bastante realísticos com a tecnologia de deepfake. Porém, existem limitações quando a intenção é criar deepfake de áudio em nosso idioma. As bibliotecas mais capazes de criar esses áudios sintéticos com qualidade geralmente trabalham com o idioma em inglês. Com isso, esbarramos na diferença ou falta de fonemas entre o inglês e a nossa língua. Isso resulta em arquivos sem muita qualidade quando criados em português. Existem ainda bibliotecas que transferem os timbres vocais, porém os resultados são bem característicos, sendo possível perceber um aspecto meio robótico. Há também os sintetizadores de voz, que, além de usarem outra técnica, necessitam de um único orador gravando por horas um conjunto de frases pré-estabelecidas. No final das contas, a voz parece que está lendo algumas frases. Os resultados obtidos em inglês são realmente bons, porém não demonstram todas as características de uma fala humana, como a entonação necessária e a ênfase em determinadas frases. Para isso seriam necessárias centenas de horas de áudios transcritos, o que torna o processo inviável, e esse processo geralmente é feito com apenas 3 horas de arquivo transcrito. Ao tentar sintetizar, por exemplo, a voz de Frank Sinatra, se os áudios contêm apenas o músico cantando, todas as frases resultantes serão frases cantadas no mesmo estilo de canto dele. Pergunta 2, isso pode ser feito no caso do PC Siqueira? Criar deepfake com áudio em português hoje, com as bibliotecas conhecidas, poderia ser feito com qualquer voz, porém, se feito em nosso idioma, esbarraríamos no problema com os fonemas e não teríamos um resultado satisfatório. Bem, como vocês viram, a tecnologia realmente é capaz de ir muito longe e pode realmente ter ali umas situações onde chega a enganar até mesmo a percepção humana. Porém, lembrando, isso não é uma martelada final, eu não estou dizendo que o áudio é manipulado, nem que não é. Mas se a gente fosse tentar entender esse caso mais a fundo, se fosse de caso comprovado ali na investigação que o PC Siqueira realmente a conversa é atribuída a ele, ele fez aquilo ali, compartilhou essa foto, se isso fosse tudo atribuído a ele na justiça, quais poderiam ser as possíveis implicações jurídicas disso? Bom, pelo que a gente viu do caso até agora, não há nenhuma acusação direta de que ele teria de fato abusado de uma criança. Né? Pelo menos não há provas e nem sequer ainda uma acusação direta disso. A acusação é de que ele teria visto fotos de uma criança nua, de uma criança que não estaria nem em uma situação propriamente pornográfica. E isso vai ser muito controverso no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente existe o crime no 241B do ECA, né, que fala justamente de você ter ou possuir ou armazenar, né, uma fotografia ou um vídeo com cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Mas não parece que é esta a acusação, né? Porque sexo explícito ou pornográfico não me parece que caracterize a mera nudez. Então isso vai depender um pouco aí da interpretação. Primeiro, qual exatamente é a acusação, né? E segundo, o que de fato ele teria praticado, né? Se for simplesmente ver uma foto de uma criança nua, não vai caracterizar
nenhum crime, exatamente. É uma conduta imoral, uma conduta reprovável no sentido se a pessoa fica excitada com aquilo, mas crime propriamente não é. Entendi, Túlio. Mas, por exemplo, a gente consegue ver naquela conversa, né, se ela for verdadeira, se ela for genuína, que o PC Siqueira compartilha essa foto de nudez de uma criança de 6 anos de idade. Esse ato dele compartilhar essa foto poderia caracterizar alguma consequência jurídica? Bom, mais uma vez a gente vai ter aquele problema se isso vai ser interpretado pelos tribunais como sexo explícito ou pornográfico. Eu particularmente entendo que a mera nudez não caracteriza pornografia. Se for caracterizado, se os tribunais assim interpretarem, aí nós teremos um crime até mais grave. Porque é um crime mais grave você passar a imagem da criança e do adolescente em situação pornográfica para frente do que você simplesmente ter aquilo no computador, armazenar ou simplesmente ver, né? Mas a grande controvérsia é que a lei fala sexo explícito ou pornográfico, né? E eu particularmente entendo que a mera nudez não caracteriza, mesmo de criança. Te dou até um exemplo simples. Eu tenho fotos minhas de quando eu era criança, pelado, tomando banho na banheira, né? E se alguém tiver aquela foto, quer dizer, eu tenho essa foto, né? Então eu não posso ser considerado um criminoso por ter uma foto de criança nua, ou meus pais, ou quem quer que seja, porque a mera nudez de uma criança é muito natural, não tem conteúdo pornográfico. Agora, se a pessoa vê aquilo e se sente excitada, aí é um problema muito mais de moralidade, é reprovável moralmente, mas não chega a ser um crime, porque senão várias pessoas que têm seus filhos em fotos de nudez vão ficar numa situação complicada aí, porque para a maioria absoluta das pessoas aquilo não tem significado sexual nenhum. Nossa conclusão, então, de forma resumida, podemos concluir que o material disponível no momento que esse vídeo está sendo feito é algo muito pequeno para ser efetuada uma análise não verbal mais profunda. Entendemos que é possível efetuar manipulações em áudios e em imagens de conversas, porém, ao mesmo tempo, isso também pode ser justificável para legitimar o conteúdo como genuíno. De forma resumida, o texto publicado pelo PC Siqueira apresenta um potencial teor de distanciamento verbal e uma narrativa com tendências de apelo emocional, o que seria uma estratégia não muito comum em relatos genuínos. Porém, novamente, isso ainda é muito pouco para uma conclusão mais profunda, o que não passa de uma mera suposição. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou e quer ver mais análises como essa, já se inscreve aqui no canal e compartilha com as pessoas para que esse vídeo possa chegar nas pessoas, elas possam entender melhor sobre a linguagem corporal aplicada de forma técnica. Já clique em gostei também para ajudar o vídeo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Falou!